Olá, seja bem-vindo ao canal e hoje falaremos um pouquinho a respeito de metrópoles, ou metrópole. Você vem comigo? Então vamos lá. Bom, a primeira coisa a saber a respeito desse assunto, né, é o conceito de metrópole. Deixa eu voltar aqui para a gente pegar o conceito, né? São cidades, né, com mais de 1 milhão de habitantes, né, em que você tem ali uma concentração de serviços, empregos e infraestrutura. Então isso é uma metrópole, né? Por exemplo, aqui próximo da gente, quais são as metrópoles, né, pelo menos próximo da gente aqui, o que você tem de metrópole? Está aí o desenho ali. Né? O que está próximo da gente? Aqui eu estou colocando 4 metrópoles brasileiras. Né? O que está próximo de você, né, do Brasil aí, né, considerando o Brasil? Eu estou aqui próximo do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Então ali, né, o Rio de Janeiro está aqui. Deixa eu pegar meu cursor aqui para definir isso melhor para você. Está aqui, ó, Rio de Janeiro é uma metrópole. As cidades em torno do Rio de Janeiro, a maioria das pessoas, né, trabalham no Rio. Então você vê um fluxo de transporte, né, direcionado ao Rio de Janeiro na parte da manhã, e depois você tem um fluxo aí de retorno. Né, você vê as estradas aí, é muito mais intenso o tráfego indo para o Rio de Janeiro de manhã, e depois o retorno das pessoas que foram trabalhar. Por quê? Lá tem concentração de serviços, de emprego, de infraestrutura também. Né? Um grande hospital, por exemplo, você vai encontrar lá, né, na metrópole. Né? Serviços públicos também, né, que você precisa deles, você vai encontrar lá. Tá, ok? Então esses são os conceitos aí que nós temos, ou o conceito de metrópole. Foi um outro conceito também importante para a gente, essezinho que está aqui. Ó. Eu não coloquei como título, né, em destaque, mas está aqui. Ó. Área conurbada, ou conurbação, né, um nome esquisito, né, mas ele tem um sentido aí dentro da geografia. Essa área conurbada, ou uma conurbação, é quando duas metrópoles, está vendo aqui duas áreas urbanas consideráveis, elas crescem, começam a crescer, e acabam se encontrando. Isso é uma conurbação. Foi até aqui? Entendeu isso aí? Então está aqui, ó. Não é? Por exemplo, você tem aí, hoje, surgindo no Brasil, o Brasil ainda está engatinhando nesse sentido, mas você tem aí a área entre Rio de Janeiro e São Paulo, né? Pega ali a Dutra, segue direto, essa área já está bem populosa, a população está crescendo, você está criando ali uma conurbação. Né? Você vê que são centros urbanos distantes, mas você já está surgindo diversas cidades ali pequenas, né? E vão crescendo, né, em atividades, em serviços, em infraestrutura também, e acaba formando isso aqui. Ó. Você vê que o negócio é amplo, estou falando da região do Sudeste praticamente. Né? Então esse conceito é interessante para a gente. Né? Agora, por que uma cidade cresce? Né? Quais são os modelos de crescimento que você tem em uma cidade? Você tem 2 modelos praticamente, né? 2 formas de crescimento. Uma é o crescimento que a gente chama de vegetativo, crescimento vegetativo. Saiu apagado aqui, mas aqui está escrito crescimento vegetativo. Que crescimento é esse? É o crescimento natural da cidade. Então ela vai crescer. Infraestrutura, né? A população aumenta. Né? É o crescimento natural. Os filhos nascem, né? Crescem, vão ter mais filhos, e por aí vai. Né? Isso eu estou considerando ao longo de anos, né? De décadas. Tá, ok? Você tem um outro crescimento também, que é o crescimento do fluxo de imigrantes. Então, por exemplo, uma área ela se torna atrativa, né, em função da implantação de uma empresa, de uma grande empresa, onde um grande serviço, uma grande obra pública, e outras regiões acabam cedendo habitantes para essa área. Né? Você vê aqui as setas apontando aqui, não é, para o sudeste do Brasil. Isso aconteceu na década de 60, 70, não é, em que você tem uma grande concentração de empresas aqui no Sudeste. Eu tirei aqui vou colocar aqui. Você tem, por exemplo, a exemplo disso, a gente pode citar a construção da Reduc, né, em Caxias, né, que angariou trabalhadores de diversas regiões. Então, as pessoas sabiam que estava dando vaga, oportunidade de emprego aqui, elas saem de outras regiões para vir trabalhar no Sudeste. Não é? E isso aumenta o número de habitantes, aumenta a população, é um crescimento por imigração ou imigrantes, né? Eles saem imigração interna. Você tem imigração externa também. Estados Unidos recebeu aí, diversas regiões americanas receberam imigrantes aí, não é? Em massa, né? Da Europa para os Estados Unidos. O Brasil também recebeu no início do século, né?
logo no fim da escravidão, ou até mesmo antes de terminar a escravidão, você tem aí, né, um volume considerável de imigrantes vindo da Europa para o Brasil, né? E aqui é interessante, eu vou colocar um quadro aqui para você ver, né? Nós temos aqui, né, a taxa anual de crescimento da população, né, de 40 a 2000, né, isso no Brasil. Você pode perceber o seguinte, né, ó, rural, área rural, tá vendo? A área rural, né, a partir de 1950, por aqui, né, ela começa a declinar. Por quê? Está havendo uma migração de pessoas para os centros urbanos, né, enquanto que a área urbana, tá vendo, começa a aumentar, ó, a partir dessa data. Perdão. E é um aumento considerável. Você pode ver aqui, ó, que aqui tem uma ascensão, né, bem acentuada aqui, ó. Depois vai caindo e tal, mas, né, você tem uma ascensão. Ah, isso aqui, ó, presta atenção, isso aqui não quer dizer que está diminuindo a população. Essa linha que está descendo está diminuindo, professores estão voltando, não. É o crescimento que está desacelerando. Aqui foi muito acentuado por causa da época de Juscelino Kubitschek, que fez as grandes obras, né? Então as pessoas migraram para esses locais de obra, né? Mas essa seta, cuidado, que isso aqui é análise de prova, às vezes você vai fazer aí Enem, né, outros concursos, aqui não quer dizer que está diminuindo. O crescimento está desacelerando, mas cresceu também. É um crescimento menor. Essa aqui é a taxa de crescimento, não é taxa de aumento de população. Se fosse aumento de população em números, aí sim, para baixo diminui a população, para cima aumenta. Isso aqui é crescimento. Não cresceu tanto quanto estava crescendo antes. Cuidado com esses dados. A análise de gráfico, ela às vezes pega você pelo pé, tá ok? Continuou crescendo, mas a taxa de crescimento diminuiu. É a mesma coisa que você está com um carro. Você tem velocidade e aceleração. Então, você está acelerando o seu carro. Ó, a aceleração. Né? Você vê o ponteiro do velocímetro subindo, está acelerando. Se você parar, você pode acelerar rápido ou devagar, né? E você pode parar a aceleração. Então, a taxa de aceleração rápida foi rápida, né? Você chegou de 0 a 100 em 2 segundos. Né? Eu posso fazer uma taxa de aceleração lenta. Ó. Mas eu posso estar indo rápido e de repente passar por uma taxa de aceleração lenta. Aí vai diminuir a taxa de aceleração. O índice vai diminuir, mas não quer dizer que eu não esteja acelerando. Eu estou acelerando lentamente. Um carro, um motor 1000, acelera lentamente. Um carro com motor mais potente acelera rápido. Mas não quer dizer que ele deixou de acelerar. Ele está acelerando mais devagar. Tá? Eu sei que é um conceito complexo, mas ajuda você a pensar sobre esses quadros, né? Esses gráficos que você encontra aí nas provas que você vai fazer pela frente. Então aqui a taxa de crescimento diminuiu, mas cresceu. Um pouco menos, né? Vai diminuindo, mas os centros urbanos estão aumentando a população, mesmo com uma taxa de crescimento, né, declinando. Está crescendo um pouquinho de cada vez, mas continua crescendo a população dos centros urbanos, tá ok? E aqui, né, a população total. Você pode ver que a população total, né, o crescimento total, considerando os dois, né, ele não é muito acentuado, ó. Tá vendo? Ele não muda muita coisa. Por quê? Isso aqui é o crescimento vegetativo. Quando você está falando de crescimento total, né, considerando Brasil, campo, cidade, é o crescimento vegetativo da população. Normal, né? Nascimento, taxa de natalidade e tudo mais, tá ok? Foi até aqui, né? Eu sei que é um conceito um pouquinho complexo, mas é interessante você pensar sobre esses assuntos, tá ok? Porque isso cai nas provas que você futuramente virá a fazer, tá ok? Então vamos ver aí outro conceito, né? A metrópole pode ser uma metrópole regional, né? Um centro regional, uma cidade local, uma vila, né? Dependendo do grau de complexidade que você tem nos centros urbanos. Então, por exemplo, metrópole regional. Rio de Janeiro é uma metrópole regional. Ok? Né? Ó, você tem até um conceito acima desse, que são as metrópoles globais. Né? Você tem isso aí. Né? Então, São Paulo, por exemplo, é uma metrópole regional para o Brasil, e ela é uma... Né, olha só, tem aqui, ó, a metrópole nacional. São Paulo é uma metrópole nacional, né? Ela tem sua importância nacional, diversos serviços a nível nacional saem de São Paulo, né? Mas ela também é uma metrópole mundial.
ela tem seu grau de importância no mundo. Por exemplo, você quer ver uma coisa? São Paulo é a segunda cidade no mundo, até há pouco tempo era, não estou muito atualizado, mas até uns 5 anos atrás era, segunda cidade no mundo com maior número de helicópteros. Só perdia para Nova York. Olha só. Ah, professor, qual a importância disso? A importância disso é que as empresas que produzem esse veículo estão interessadas em São Paulo. É o segundo lugar. Então os negócios se fecham em função disso, empregos se abrem em função disso. Né? Entendeu? Ah, a empresa de helicóptero é venda e compra, importação e exportação, mas isso aí gera empregos periféricos, né, aos montes, vários empregos. A geração de emprego continua. Então ela é uma metrópole a nível global. Assim como Nova York, assim como Londres, né, são metrópoles a nível global. Por quê? Por causa da infraestrutura que tem. Né? Você tem o exemplo aí dos helicópteros, né? Mas você tem nacional, grande metrópole, São Paulo com certeza está aqui, né? Metrópole nacional, né? O Rio de Janeiro pode estar migrando para essa questão internacional. O Rio de Janeiro é mais cultura, né? Na área cultural. Então, a importância do Rio de Janeiro é conhecido no planeta inteiro, mas está mais na área cultural, não na área empresarial, na infraestrutura. Né? Praia de Copacabana e tal, ponto turístico, está mais por aí. Né? Mas também tem sua importância global, né? Está mais na cultura. Então vamos prosseguir. Tá aí, falamos sobre a metrópole. E agora eu vou mostrar um mapa aqui para você dar uma olhada. Está aqui, ó. Esse mapa aí te traz aí. Eu estou com 2 monitores, deixa eu olhar aqui que fica maior. Né? Ali já está um pouquinho menor. Você tem as regiões metropolitanas, né? São essas daqui de laranja. Você está vendo aqui? Ó, a melhor cor de abóbora. Está aqui, ó. Regiões metropolitanas. O Brasil é bem escasso. Você pode ver aí, né? Embora seja um país, aí, a 8ª economia do mundo, né? Essas coisas, mas as regiões metropolitanas, nós temos muitas áreas verdes ainda, né? Muita coisa. Né? Colar metropolitano, entorno metropolitano e área de expansão. Colar metropolitano é justamente quando faz esse arco aqui. Ó. É geográfico, é o desenho geográfico que a região metropolitana assume, né? Na geografia aí, né? Do terreno, da terra, né? É um colar, você pode ver. Né? E essa área aqui, ó, essa área, né, dessa cor aqui, né, mais clarinha, a região integrada de desenvolvimento. Por quê? Porque ela está no meio. Então você fez o colar, automaticamente essa região aqui, ela vai desenvolver, por quê? Ela vai ligar uma ponta a outra. Uma ponta do colar a outra ponta do colar. Tá ok? Então isso que está acontecendo aqui. Né? E a aglomeração urbana, são pequenos centros urbanos que se servem das grandes metrópoles. Por exemplo, Magé, a cidade que eu vivo aqui, outras cidades aí, a gente chama de cidade periférica, né? Elas se servem das grandes metrópoles. Né? Elas se servem em termos de serviço, de infraestrutura, de emprego. Né? Então, muita gente trabalha, como eu falei para você. Muita gente vai ao Rio de Janeiro trabalhar. Muita gente vai ao Rio de Janeiro procurar aí os serviços. Né? Muita gente vai ao Rio de Janeiro procurar aí serviço na área de saúde. Por exemplo, para que serve isso aqui para um governo, esse conhecimento, né, para o Estado? É ele saber exatamente aonde ele vai implantar um hospital. Ele não vai implantar um hospital num local de difícil acesso, num hospital de amplitude, né, com serviços que envolvem alta tecnologia. Ele não vai implantar isso numa cidade periférica, onde você não tem um fluxo de transporte, né, para atender as pessoas. Então ele vai procurar uma área, né, bem localizada, próximo da metrópole, né, em que você possa ter uma assistência a esse hospital, né, em recursos, em serviços. O hospital também precisa de recursos, né, e que possa atender a população também, né, de todos os pontos dessa região, né, de todos os cantos dessa região. Então, para isso que esses mapas são feitos, né, para você ter essa organização. Onde nós vamos colocar um hospital lá em Roraima, por exemplo, está lá em cima, né? Com esses estudos, né, de metrópoles regionais, nacionais, né, do IBGE. O IBGE faz isso. Né? Isso aqui serve ao governo para se orientar, para fazer um serviço bem feito, deveria ser. Né? Um serviço bem feito em função da geografia, em função de conhecimentos de geografia. Bom, aqui, para concluir, você tem aí, né, as metrópoles mundiais. Você tem aqui, ó, diversas metrópoles mundiais. Você tem aqui, né, Londres, está vendo? Moscou, metrópole mundial lá do outro lado do mundo, né? Você tem dos Estados Unidos Los Angeles, México, né? Você tem Nova York também, né? Aqui não foi colocado, está aqui em cima, Nova York, nos Estados Unidos.
Cidade do México, uma cidade muito grande, né? Uma infraestrutura tremenda. Rio de Janeiro e São Paulo, tá vendo? Como eu falei, né? São metrópoles consideradas, né, a nível mundial, a nível global, né? Tem lá Rio de Janeiro e São Paulo, mas tem aquela diferença que eu falei, né? São Paulo é mais infraestrutura, né? E Rio de Janeiro está mais aí na situação, né, de um polo turístico, uma questão cultural, né? E você tem lá embaixo Buenos Aires. Você pode ver o seguinte, é muito interessante, né? Na América do Sul, ou seja, daqui para baixo, né, só tem Buenos Aires. Só tem 3 metrópoles, né, grandes, né, a nível mundial, consideradas mundialmente, no globo. 2 estão no Brasil, não tem outra, né? Pode estar surgindo outras aí, mas por enquanto, né, o Brasil está aí, né, na frente, tá ok? Então nós vamos ficando por aqui, espero que tenha trazido uma vaga noção a respeito de metrópole. A gente se vê no próximo encontro. Um abraço, fique com Deus. Então, se você gostou dessa aula, assina o canal. Nós temos lá excelentes materiais sobre sociologia, geografia e história, principalmente história, que é a minha área. Eu estou aqui preparando a próxima aula para você. Então você assina o canal, dê o joinha para me ajudar e clica no sininho para que, quando essa aula aqui for postada, você seja notificado. Então fique com Deus, um abraço e até a próxima.